Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o nosso encontro aqui de oração e palavra, e você que está chegando pela primeira vez ou você que já é assíduo, frequente aqui no nosso canal, saiba que Deus marcou encontro conosco aqui hoje. Ele está aqui, Ele está aí com você, porque Ele está em todo lugar, mas manifesta a sua graça onde o seu nome é invocado, onde você se relaciona com Deus, ele corresponde a esse relacionamento. E por isso nós estamos aqui, nesse encontro marcado pelo Senhor, comigo, com você, para nós nos edificarmos mutuamente, crescermos espiritualmente e recebermos diretamente do Senhor um alimento espiritual novo e fresco para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu quero te fazer meus dois convites. O primeiro é que você esteja até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. Eu quero orar por você. E depois, nosso segundo convite é que você leia comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. O livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Se você puder, acompanhe comigo agora essa leitura, senão essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios. Está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Esse é um texto de lamento, né? Aqui nas descrições aqui do texto, o quarto lamento do profeta Jeremias, um profeta que viveu numa época muito difícil, onde estava sendo prestes a ser o povo de Deus levado em cativeiro, e ele alertava e ele viu essa fase de transição, de um momento pré e durante o período em que o povo era levado em cativeiro ali. Então ele viu muita dor, muito sofrimento, e os seus lamentos representam isso. Mas também os seus lamentos são uma fonte de inspiração e de esperança, porque ao mesmo tempo que ele lamentava, ele apresentava para o povo que em Deus havia esperança, que em Deus havia um lugar de refúgio, que em Deus haveria salvação. Então, há um misto dessas duas naturezas dentro do contexto de Jeremias, onde há muito alerta, muita palavra de exortação, muito lamento, mas também lamentos cheios de esperança, esperança de que Deus iria trazer aquele povo de volta, iria restaurar o povo de Israel. E aqui o texto que nós lemos, ele trata exatamente disso. E ele clama ao Senhor porque ele sabe de onde pode vir a cura, de onde pode vir a salvação. Ele reconhece que em Deus está toda a nossa esperança. É no Senhor. Talvez você está vivendo momentos e dias difíceis. E todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por isso. Há um texto na palavra que diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, está dizendo que em algum momento nós vamos passar. Não é se você vai ou talvez aconteça, não. Certamente todos nós vamos ser provados em algum momento da nossa vida. E sim, Deus permite que as provações cheguem, mas nós temos que entender o nosso papel como filhos de Deus. Sabermos que o nosso Pai, ele é todo poderoso e ele vai acompanhar-nos na jornada até sermos salvos, até vencermos
tudo aquilo que for colocado diante de nós. Às vezes você pode perguntar assim, por que Deus não me livra para que isso não aconteça comigo? Por que que Ele não me tira dessa situação difícil? Por que que as coisas não são fáceis, né, e são simplificadas e os problemas não são eliminados pelo fato de eu ser filho de Deus? Porque Deus é justo, porque Deus é bom e porque Ele permite que os processos que surgem na nossa vida venham nos moldar, nos aproximar dele. E Ele também não pode negar aquilo que já está estabelecido sobre a terra. Infelizmente, a queda do homem trouxe maldição sobre a humanidade e todos nós estamos, em alguma medida, sujeitos a vivenciar situações difíceis. Sim, o mundo é caído, há uma maldição sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então, todos nós, em algum momento, vamos viver aflições dessa natureza porque estamos aqui na terra. Mas temos uma esperança que transcende. E o que nos difere de todas as outras pessoas é o fato de nós confiarmos em Deus. Certa vez, um mentor meu, um pastor que me ensina até hoje, ele diz assim, olha, existem dois grupos de pessoas na Terra. Aqueles que já creram e já receberam Jesus como Senhor. E aqueles que ainda não fizeram isso. Só existem esses dois grupos de pessoas. Aqueles que já estão com o Senhor e aqueles que ainda não estão com o Senhor. Essa é a única divisão que vai acontecer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é exatamente isso que acontece. Todos podemos passar por lutas e aflições, mas quando nós estamos no Senhor, há esperança. Precisamos nos apegar a todo fio de esperança que a palavra de Deus nos dá, porque o Senhor é quem tem as respostas. Então nós vamos passar pelas lutas, vamos passar pelas aflições, vamos passar pelos desertos da vida, vamos vivenciar sofrimentos e dores, mas a nossa fé, ela é cheia de esperança, porque nós cremos em Deus. A nossa fé, ela é no Senhor, no Deus eterno e todo-poderoso. A nossa fé não é no milagre, a nossa fé não é na circunstância, a nossa fé não é nos nossos recursos pessoais. Não, a nossa fé é em Deus. Esse é o lugar certo de aplicar a nossa fé. Por isso que o profeta Jeremias aqui, nesse lamento, né, que é um salmo, um cântico que ele exalta a Deus, ele apresenta a sua completa confiança no Senhor. Ele coloca aqui que eles chegam para falar com ele, olha, cadê Deus? Onde está o seu Deus que você tanto clama e que você tanto profetiza sobre ele? Por que que ele não produz o livramento que vocês precisam agora? Por que que ele está permitindo que essas coisas aconteçam? Não existe qualquer incompatibilidade em Deus ser sempre bom e ser bom com o mal que acontece na terra. Não é incompatível. O mal que acontece na terra é resultado do nosso pecado. A bondade de Deus repousa exatamente no fato em que Ele nos alivia das dores, que Ele nos resgata e nos redime. Ele muda a nossa sorte quando nós aplicamos a fé. Então, é entender o lado certo das coisas. O mal existe porque nós permitimos, por causa do pecado, o mal entrou na terra e ele está aí fazendo o seu estrago. Mas Deus, com a sua infinita bondade, ele exerce misericórdia e mesmo nós, sendo responsáveis e pecadores, ele nos salva, ele nos cura, ele nos coloca num lugar de segurança junto com ele para que possamos atravessar os desertos, as circunstâncias, os problemas dessa vida com esperança, sabendo que tem data para acabar. O seu sofrimento tem uma data para acabar. A sua luta tem uma data para acabar. Não desista, prossiga, creia de todo o seu coração, creia com toda a sua força, com o seu entendimento. A nossa fé não é uma fé cega, não, a nossa fé, ela abre os nossos olhos para a realidade espiritual. Engana-se quem pensa que a nossa fé é uma fé cega, que acredita simplesmente naquilo que a gente não vê, é uma esperança vazia, apenas colocada sobre aqueles que se sentem desamparados. Uma coisa é verdade, nós somos desamparados por causa do nosso erro,
mas o Senhor nos ampara. Ele é o nosso Pai e nós não cremos em vão. Nós sabemos que Deus existe. Deus é um Deus pessoal, relacional, que é transcendente na sua glória, no seu tamanho e poder, mas ele é imanente na sua relação conosco. Então nós podemos sim crer, desfrutar da fé, invocar o favor de Deus e através dessa fé nós podemos alcançar milagres, respostas, livramentos, socorro, salvação, curas, qualquer coisa que nós podemos aplicar a nossa fé e recebermos das mãos de Deus. E o texto diz, né? O profeta vai falando, ele vai clamando a Deus e vai dizendo, não, que eu não seja envergonhado, me livra de toda vergonha, de toda humilhação, de todo desprezo. E ele vai e pede, ele pede um juízo sobre a vida daqueles que praticam o mal. E nem precisa, porque aqueles que praticam o mal já estão com o juízo determinado sobre a sua vida. E esse juízo ele só vai ser removido em Cristo. Por isso que nós pregamos a palavra. Por isso que nós insistimos para que as pessoas recebam a Cristo. Por isso que nós todo o tempo falamos, porque nós temos experimentado de salvação, de cura, de libertação, e nós não queremos que isso pare em nós. O nosso coração queima quando nós vemos as pessoas que, por causa de um detalhe, crer no Senhor, continuam sofrendo. E nós não queremos que você sofra, nós não queremos que você pereça, mas nós queremos que você receba a vida eterna. Por isso que a gente prega incansavelmente, por isso que muitas vezes você pode dizer assim, nossa, mas às vezes as pessoas são muito chatas pregando para mim, sempre insistindo. Entenda uma coisa, essa chatura, ela está cheia de amor, porque na verdade o que essa pessoa quer é que você vivencie o favor e a graça de Deus como filho de Deus. Existe sim um sentido nisso, existe sim um propósito disso, existe sim um calor, um queimar no nosso coração em ver todos aqueles que nós amamos e aqueles que cruzam o nosso caminho recebendo o favor de Deus. Isso não é diferente com você. O Senhor é Deus fiel e poderoso para realizar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir, orar, clamar e pensar. Por isso que o profeta diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa palavra encorajadora, cheia, Senhor, de graça e favor. Meu Deus, que o Senhor possa aplicar de uma forma especial, particular, individual, específica, na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, esta palavra. Aplica, Espírito Santo, traz entendimento, traz revelação, para que essa pessoa possa caminhar em fé dia após dia, sendo sustentada pela palavra do Senhor, experimentando milagres, sinais, maravilhas, experimentando de uma vida transformada, experimentando um novo nascimento. Pai querido, que nenhuma das pessoas que estão agora recebendo essa mensagem, elas fiquem, Senhor, sem receber o Teu toque, o Teu favor, a Tua bondade, a Tua revelação, a Tua graça. Meu Deus, todas essas coisas o Senhor tem disponível para todo aquele que crê, porque o Senhor mesmo é aquele que gera fé em nosso coração. Por isso eu clamo por todo aquele que está aqui comigo, ouvindo essa oração, recebendo da parte do Senhor, porque eu sei que, como eu disse e repito mais uma vez, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Estamos aí rumo aos 500 membros, estou muito feliz, muito contente com o resultado que nós temos obtido aqui nesse canal, crescendo, que Deus continue abençoando a sua vida e saiba que você está aqui nas nossas orações todos os dias. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.